Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. É o terceiro episódio da série sobre a trajetória do Partido dos Trabalhadores. O tema de hoje, o governo Lula, que cobre o período 2003-2010. Na verdade, os governos de Lula. Lula presidiu o país entre 2003 e 2006. Em 2006 ele é reeleito e preside o país num segundo mandato entre 2007 e 2010. São, portanto, 8 anos de mandato. Lula é eleito em outubro de 2002. Ao contrário do que ocorrera em outros países da América Latina, nessa onda progressista que se inicia com a vitória do presidente Chávez em 1998, aqui no Brasil, a esquerda conquista a presidência da República, mas não conquista maioria parlamentar. Havia, portanto, uma seríssima contradição a ser resolvida, um problema político grave. Nos países onde a esquerda conquistou o governo e maioria parlamentar, como foi o caso da Venezuela, da Bolívia, do Equador e depois de outros países, foi possível iniciar imediatamente depois da vitória uma reforma política, uma reforma radical do sistema político, recorrendo, na maior parte desses casos, à convocação de uma Assembleia Constituinte que mudou as instituições do Estado e permitiu que o programa das forças populares fosse implantado com novas instituições que valorizavam a participação popular, a democracia direta e outros instrumentos, tanto no sistema político quanto no sistema judiciário, que desmontavam progressivamente a hegemonia das forças conservadoras. Aqui no Brasil foi uma situação diferente. Criou-se um problema novo, um problema que outros países não tiveram. Como presidir o país sem maioria parlamentar? O governo Lula, diante dessa situação, faz uma opção. Por construir um projeto de governo em torno do qual se pudesse estabelecer uma maioria parlamentar que incluíssem forças que não eram propriamente de esquerda, que incluísse forças do centro e até mesmo forças da centro-direita, constituindo um bloco de poder que pudesse dar governabilidade ao mandato petista. Claro que essa foi uma decisão muito polêmica, com muito debate interno no PT e com sérias consequências para o futuro, como poderemos ver ao longo do próximo episódio. Evidentemente que isso obrigou a alianças, essa opção obrigou a alianças com forças conservadoras, muitas vezes, com forças fisiológicas, com correntes e partidos que não tinham um efetivo compromisso programático. Mas a opção que o governo faz, a opção que o núcleo de agenda do governo faz, ao se iniciar o governo Lula, foi de estabelecer um pacto desta natureza. Uma maioria constituída ao redor de um programa de governo, e um programa de governo que não era centrado em reformas estruturais, nem na economia, nem no sistema político, mas em mudanças da política econômica que permitissem melhorar a vida do povo sem gerar uma situação de antagonismo com o capital, com o grande capital e com as forças políticas que representam a burguesia brasileira. Portanto, se tratava de realizar reformas e mudanças sem rupturas, considerando que naquele cenário em que havia sido conquistada a presidência da República, mas não se tinha maioria parlamentar, não se tinha uma presença importante nos meios de comunicação, não se tinha o controle do sistema de justiça, nem do Ministério Público, nem do Poder Judiciário, se considerou que esse era o caminho possível para acumular forças. Ainda mais, as circunstâncias da posse do Lula são bastante alarmantes. Inflação alta, fuga de capitais, uma pressão internacional fortíssima, com o governo Bush caracterizando a vitória do Lula como parte
da onda do que ele chamava de eixo do mal, que era como ele caracterizava as vitórias progressistas na região, especialmente a vitória de Chávez, a sobrevivência política de Cuba e o avanço das forças populares em várias outras nações. Para poder enfrentar uma situação daquele tipo, o governo Lula começa nos 2 primeiros anos de uma maneira bastante defensiva. Quais eram os grandes medos? A disparada inflacionária e a fuga de capitais. O governo Lula considerava que se diante da fragilidade parlamentar se somassem ataques econômicos desse tipo, o governo podia ser desestabilizado. E que, portanto, era necessário compor uma maioria parlamentar como fosse possível, ao redor de um eixo programático mínimo, e, por outro lado, no início do governo, era necessário deter a qualquer custo os riscos inflacionários e a fuga de capitais. Na verdade, essa preocupação em deter uma escalada, uma guerra econômica contra o governo, já existia durante a campanha. Esse é um dos motivos da famosa Carta ao Povo Brasileiro, na qual o presidente Lula reafirma seu compromisso com mudanças, mas estabelece uma lógica para essas mudanças. Essas mudanças iriam ocorrer, repito, sem ruptura, sem desonrar os contratos e os compromissos estabelecidos pelos governos anteriores, em especial pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Desta maneira, tanto na Carta ao Povo Brasileiro, quando assume o governo, o compromisso do governo Lula é de preservar determinados paradigmas da economia que levassem a uma tranquilidade na relação com o grande capital. Não apenas Lula mantém o chamado tripé da política econômica, como nomeia para presidente do Banco Central um banqueiro que havia sido eleito deputado pelo PSDB e que hoje, aliás, é ministro da Fazenda do governo golpista, o senhor Henrique Meirelles. O governo tenta, nos 2 primeiros anos, acalmar o mercado. E busca acalmar o mercado para poder reorganizar o orçamento do Estado, que essa era a base do programa em torno do qual o presidente Lula buscou estabelecer e conseguiu estabelecer uma maioria parlamentar. Qual era a essência desse programa? Alterar o orçamento da União de tal sorte que os pobres fossem incluídos como prioridade e que, ao serem incluídos como prioridade no orçamento, através de uma série de políticas sociais e outros avanços, isso se constituísse, esses avanços, esses direitos, essa melhoria na renda dos mais pobres a partir da iniciativa do Estado, se constituísse no motor, no dínamo de um mercado interno de massas que viesse a impulsionar a economia e, paulatinamente, estabelecer um novo modelo econômico, não mais dependente do fluxo internacional de capitais, não mais dependente da inserção subordinada do Brasil ao capitalismo mundial, mas a partir fundamentalmente dos recursos internos, do mercado interno, de um mercado interno de massas que desse ao Brasil uma base sustentável de desenvolvimento baseada na distribuição de renda e riqueza. Esse era o programa que o governo Lula queria estabelecer. Os 2 primeiros anos foram bem difíceis, porque foram anos de uma crise econômica herdada do governo Fernando Henrique, de inflação alta, de muito desemprego, de muita fuga de capitais, de uma dificuldade enorme na balança comercial. Era uma tragédia a herança econômica que o governo Lula recebe do governo Fernando Henrique. Esses 2 primeiros anos, o governo se concentra com uma política conservadora em tentar debelar as desconfianças políticas e econômicas que essa situação gerava. O grande capital, os meios de comunicação buscavam colocar sob desconfiança o governo Lula, como incapaz de lidar com aquela situação. Essa narrativa dos meios de comunicação, essa narrativa do mercado, da grande burguesia, tinha como objetivo, evidentemente, desestabilizar o governo Lula, evitar que o governo Lula desse certo. O fato é que o governo, pouco a pouco, vai conseguindo conquistar uma certa estabilidade econômica e vai conseguindo
estabelecer uma maioria parlamentar ao redor de políticas fundamentais para esse programa de desenvolvimento a partir do mercado interno. Os resultados demoraram um pouco para serem colhidos. 2003, 2004 foram anos muito difíceis. 2005 também. Mas a partir do final de 2005, o avião começa a decolar. E a partir especialmente do segundo mandato, se consolida uma nova política econômica e um novo dinamismo. Essa consolidação, no entanto, não foi sem dor e sem luta. Em 2005, a burguesia, a direita, os meios de comunicação, ao perceberem que o governo Lula reunia as condições não apenas de conquistar estabilidade, mas de decolar no sentido do desenvolvimento, da distribuição de renda, da melhoria da vida do povo e, portanto, estabelecer condições de hegemonia política no país, mesmo que fosse a médio e longo prazo. Diante desse cenário, a burguesia deslança o primeiro ataque contra o governo Lula, que foi a crise do mensalão. O que era a crise do mensalão? Um deputado, Roberto Jefferson, do PTB, denuncia, acuado por denúncias de corrupção, acuado pelo risco de acabar na cadeia por conta de atropelos, subornos, propinas que seus emissários e partidários recebiam. Ele resolve fazer um ataque. E esse ataque era um ataque contra o PT, em especial contra o governo Lula, e em particular contra o então ministro José Dirceu. Roberto Jefferson lança uma denúncia de que o PT, que o governo petista, estaria comprando deputados para formar a maioria. Nunca isso se provou, até porque não havia nenhum traço de que isso fosse verdade. O que ocorria, como era de praxe na vida política do país, era os partidos fazerem acordos eleitorais. Esses acordos eleitorais envolviam recursos financeiros, isso está dentro da lei, que os partidos, ao fazerem acordos eleitorais, podem financiar campanhas de outros partidos. Agora, parte desses recursos eram não contabilizados, eram recursos de Caixa 2, que o Roberto Jefferson apresentou como se fosse compra, corrupção passiva e ativa, como compra de voto de parlamentares, e com base nisso, as forças conservadoras, em especial os meios de comunicação, lançaram uma ofensiva para tentar desestabilizar o governo Lula. O governo Lula sobrevive a isso com sacrifícios. O PT perde seu grande general, o ex-presidente nacional da agremiação José Dirceu. Várias outras lideranças históricas são decepadas, como o então presidente do partido, José Genuíno, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, João Paulo Cunha, o tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Claro, o PT sofre perdas muito fortes nesse período, perdas inclusive de credibilidade, há um ataque furioso da mídia contra o Partido dos Trabalhadores, há um desgaste junto às parcelas da opinião pública, mas o governo Lula já começava a arrancar para vitórias importantes. E aos poucos, a crise do mensalão é ultrapassada, apesar dos golpes sofridos pelo PT e pelo governo do presidente Lula. A partir de 2006, o governo vai aos poucos mudando aquela orientação conservadora que havia predominado em 2003, 2004. Já em 2005 havia sinais dessa mudança, ela se consolida em 2006 durante a campanha da reeleição. A partir de 2006, o governo estabelece um programa muito mais audacioso em relação à política econômica, aumentando os investimentos públicos. É o período em que se consolida, logo em seguida, 2007, a descoberta do pré-sal e, portanto, o governo estabelece uma mudança do regime de exploração do petróleo, de concessão para partilha, aumentando a participação do Estado e o controle da Petrobras sobre a produção de petróleo. Talvez tenha sido a principal reforma estrutural do governo Lula, contra a qual depois os golpistas irão se voltar ao derrubar a presidente Dilma. O governo Lula consolida os programas sociais, como foi o caso da Bolsa Família e outros programas distributivistas. O governo vai estabelecer a lei do salário mínimo, o governo vai estabelecer
consolidar a política de construção de novas universidades através do REUNE, o governo vai expandir o programa Luz para Todos, o governo começa a deslanchar no terreno da distribuição de receita e renda, na distribuição de renda e riqueza, especialmente na distribuição de renda, gerando um mercado interno ativo que levaria o país a taxas cada vez maiores de crescimento econômico e, portanto, um crescimento também dos impostos, um crescimento da arrecadação pública, o que acabava estabelecendo um ciclo virtuoso que também fortaleceria os programas sociais, permitindo que o governo mantivesse o funcionamento desta roda que levava ao crescimento da economia e com distribuição de renda e com ampliação dos direitos sociais. É muito importante nessa orientação do governo a política internacional. O governo Lula estabelece uma política internacional independente, contra-hegemônica, de fortalecimento da integração regional, de buscar novos mercados e novas alianças para o Brasil, cria e consolida os BRICS, que é a aliança com a Rússia, com a Índia e com a África do Sul, consolida o Mercosul, traz a Venezuela para o Mercosul, estabelece a Unasul, a união de todos os países da América do Sul, cria a CELAC, que pela primeira vez um organismo latino-americano que exclui os Estados Unidos e o Canadá, ou seja, retira a tutela dos Estados Unidos sobre a América Latina. O presidente Lula, junto com o presidente Chávez, com o presidente Evo Morales, estabelece um novo núcleo na América Latina, um novo núcleo político, integracionista, e isso, evidentemente, ajuda o desenvolvimento da política econômica do governo Lula e da sua estratégia em termos gerais. E a popularidade do governo vai crescendo, a popularidade do governo vai se consolidando nesse período. E grandes conquistas iriam ocorrer. Pessoal, até aqui seguimos, vamos continuar. Vou fazer um lembrete, vocês podem fazer perguntas sobre essa minha exposição que eu buscarei respondê-las no final. Eu faço essas perguntas nos comentários e lá no final da nossa exposição a redação vai selecionar um grupo dessas perguntas e eu tentarei respondê-las na medida das minhas possibilidades. Mas vamos aqui continuar. As principais conquistas do governo Lula são bastante conhecidas. Ao longo de 8 anos, gerou 15 milhões de empregos, contra 5 milhões que haviam sido gerados pelo governo Fernando Henrique. O salário mínimo subiu 74% acima da inflação. Na política econômica também foram avanços consideráveis. A dívida pública, quando termina o governo Fernando Henrique, estava em mais de 60% do PIB, cai para menos de 40% em 2010, depois desses 2 mandatos do presidente Lula. A miséria no país é cortada pela metade, correspondia a 21% da população em 2002, cai para 10,5% em 2010. Aproximadamente 30 milhões de brasileiros saem das chamadas classes de consumo D e E e ascendem à classe C, o que se representava uma melhoria importante nas condições de vida das massas trabalhadoras. O governo melhora a balança comercial do país, o saldo total de 8 anos do governo Fernando Henrique tinha sido inferior a 9 bilhões de dólares. Com o governo Lula, esse número chega a quase 260 bilhões de dólares e as reservas brasileiras sobem espetacularmente, permitindo ao Brasil liquidar sua dívida com o Fundo Monetário Internacional e consolidar sua independência financeira. O país tem uma taxa de crescimento médio anual do PIB no governo Lula muito superior ao do governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique tinha tido uma taxa de 2,3%, o governo Lula passa a ser de 3,5%, apesar da crise mundial de 2008, que aqui no Brasil é enfrentada, como disse o presidente, como se fora uma marolinha. São grandes conquistas que também se expressam no terreno social, são conquistas que se expressam na ampliação do número de estudantes das universidades, com uma enorme construção de universidades públicas e programas como o ProUni, que permite o acesso de filhos da classe trabalhadora à educação. Talvez nunca na história do país as condições de vida, a classe trabalhadora tenha melhorado tanto suas condições de vida num prazo tão curto. Só para ter uma ideia, no governo Lula, o salário mínimo passa a ter o maior valor em 40 anos. É uma conquista e tanto. Essas conquistas, no entanto, foram feitas sem reformas estruturais.
Houve distribuição de renda, mas não distribuição de riqueza. O governo Lula encontrou uma forma, vamos falar assim popularmente, de colocar mais arroz e feijão no prato dos pobres, sem mexer no uísque dos ricos. Sem haver distribuição de riqueza, sem haver distribuição de poder, sem haver democratização da mídia, sem haver mudança do sistema político. Foram mudanças e avanços dentro das condições herdadas, dentro do Estado que havia sido herdado, dentro do sistema político que havia sido herdado, dentro do modelo econômico que havia sido herdado, embora esse modelo começasse a sofrer mudanças importantes a partir dessa política desenvolvimentista de buscar o crescimento do país a partir da democratização da renda, a partir da distribuição da renda e do fortalecimento do mercado interno de massas. Essa era uma fragilidade estrutural do governo. Avanços sem reformas estruturais, portanto, avanços que poderiam ser debelados com alguma facilidade no momento em que houvesse uma contraofensiva das forças conservadoras. A situação internacional ajudou, é verdade. Vivíamos, então, o chamado superboom das commodities, que é a exportação de produtos agrícolas e minerais que permitiram ao Brasil, por exemplo, melhorar muito sua balança comercial, e ao melhorar sua balança comercial, melhorar as exportações, isso impulsiona a economia interna. Mas é uma inverdade das forças conservadoras, dos críticos que apontam que o governo Lula só foi bem sucedido porque vivia o superboom das commodities. Isso não é verdade. Fundamentalmente, o governo Lula deu certo e ele sai com mais de 80% de popularidade, consegue eleger sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, porque o governo foi bem sucedido nessa mudança das prioridades orçamentárias e nessa política de, a partir dos programas sociais, a partir da mudança dos patamares salariais, em especial do salário mínimo, a consolidação direta e indireta da renda do trabalho, a partir dessas políticas o governo conseguiu impulsionar o mercado interno, e esse mercado interno é que gerou o dinamismo econômico, e o dinamismo econômico gerou impostos e arrecadação pública que permitiram essa roda girar por vários anos, melhorando e bastante tanto a situação da economia quanto a situação do povo brasileiro. Nessas circunstâncias, o presidente Lula, quando entrega seu mandato para a presidente Dilma, tinha realizado o governo mais bem-sucedido da história do país dos últimos 50 anos. Um governo com conquistas formidáveis, embora um governo que não tenha realizado reformas estruturais que derrotassem a hegemonia das classes dominantes e que permitissem criar as bases para o aprofundamento da política que havia sido iniciada. Mais do que isso, ao não poder ou ao não realizar as reformas estruturais, seja na economia, seja na política, a verdade é que os inimigos desse projeto, as classes dominantes, o grande capital, a mídia monopolista, as forças imperialistas, elas continuavam a reunir as condições de força para uma contraofensiva que iria ocorrer alguns anos depois. Mantinham o controle dos meios de comunicação, mantinham o controle de grandes ferramentas do capital, mantinham o controle do Banco Central, efetivamente, os bancos mantinham seus monopólios, o Poder Judiciário continuava a ser controlado pelas forças conservadoras, o Ministério Público também, ou seja, as condições políticas para uma contraofensiva não haviam sido enfrentadas por reformas estruturais, porque não se pôde ou porque não se quis. Um governo muito bem sucedido, mas um governo que não conseguiu ou que não conseguiu realizar essas reformas estruturais que permitissem o aprofundamento das mudanças que haviam sido realizadas. Aqui vai ficando minha exposição. Eu agora vou responder, como havíamos anunciado antes, as perguntas dos nossos espectadores que estão sendo enviadas pela redação. Coloco aqui meus óculos para poder ler essas perguntas. Vamos lá, pessoal. José
Márcio Gomes dos Santos Cunha pergunta: por que o governo do PT, lastreado pelo amplo apoio popular legitimados nas urnas, não encaminhou um processo de Assembleia Constituinte, como fez outras nações no período, Bolívia, Equador, Venezuela? Ainda mais um partido como o PT, que não assumiu, não subscreveu de fato a Constituição de 88, apenas respeitou democraticamente seu conteúdo. Foi uma opção, José Márcio, eu penso, e agradeço a tua pergunta. A convocação de uma Assembleia Constituinte sem ter maioria parlamentar era de difícil realização. Não estava no programa do PT apresentado em 2002. O PT se propunha fazer mudanças sem ruptura do sistema político. Propunha um processo que não existia correlação de forças para um processo de mudança cujo eixo fundamental fosse a convocação de uma Assembleia Constituinte. Mais do que isso, a Constituição de 88, apesar do PT ter votado contra naquela situação, nos anos 80, estava sob ataque das forças conservadoras que queriam retirar da Constituição os direitos sociais, a saúde pública, a educação pública. E, portanto, o PT teve, já nos anos 90, uma postura de defesa da Constituição, desses direitos sociais e econômicos da Constituição, que passou a ser atacada pelas forças conservadoras, que nos anos 80 haviam levado à aprovação da Constituição, para ver como a situação política é dinâmica. Nessas circunstâncias, o PT não levanta a bandeira da Assembleia Constituinte. O motivo fundamental, eu creio, foi a inexistência de maioria parlamentar e, portanto, de uma correlação institucional que permitisse que a abertura do processo constituinte permitisse o avanço das mudanças e não uma crise política que, eventualmente, desestabilizasse o governo. A Bia Pereira pergunta: em 2010, segundo o Ibope, o mandato de Lula obteve 87% de aprovação e popularidade. Ao seu ver, existe hoje um esquecimento por parte da população ou foi a grande mídia que reverteu a popularidade de Lula? Bia, agradeço a pergunta, mas eu não acho que esteja acontecendo isso. Apesar do enorme bombardeio da mídia contra o presidente Lula, especialmente a partir da chamada Operação Lava Jato, um bombardeio incessante, como jamais a gente viu na história do país, o presidente Lula continua muito popular, não mais com os 87% que antes possuía, mas com todos esses ataques ele ainda é o primeiro em todas as pesquisas, vencendo em qualquer cenário eleitoral. Eu acho que isso é um grande feito. É claro que o presidente Lula foi desgastado, especialmente pelos ataques da mídia em função da Lava Jato, também por conta dos problemas do governo Dilma. Agora, sua popularidade é incontestável, não é à toa o ataque que sofre. Não é à toa que se manipula o sistema de justiça para tirá-lo do processo eleitoral de 2018. Cauê Porcê pergunta: como foi visto no exterior a criação de novas universidades federais no governo Lula? Cauê, obrigado pela pergunta. O governo Lula entrou para a história por ter criado muito mais universidades do que o grande intelectual Fernando Henrique Cardoso. O governo Fernando Henrique Cardoso não só não havia criado nenhuma universidade federal, como havia proibido a criação de novas escolas técnicas federais como medida de corte de custos. O governo Lula se associa como nenhum outro à expansão da educação, em especial a expansão das universidades públicas, com a construção de mais de 10 universidades federais, dezenas de institutos técnicos federais. Foi uma das grandes marcas do governo Lula e isso, evidentemente, teve muita repercussão no exterior. O combate à fome e a expansão da educação pública foram dos dois feitos que levaram o governo Lula a ter muito prestígio no exterior. Uma última pergunta da Luana Franca, a quem eu agradeço. Fala um pouco mais da reforma da Previdência, que mobilizou parcela importante do funcionalismo público e acabou na expulsão dos ditos radicais. João Fontes, Luiz Helena, Babá, que depois vieram formar o PSOL. A decisão de dar um passo nesse processo foi acertada, visto que abriu espaço para a conformação de um novo partido da esquerda brasileira, que depois veio acolher outros setores que romperam com o PT em 2005? Bom, eu vou aqui responder a Luana, agradeço essa pergunta. O governo do presidente Lula, na lógica de acalmar a pressão exercida pelo grande capital logo depois das eleições, coloca como sua primeira reforma importante, como uma das suas primeiras medidas importantes, a reforma da Previdência, que finalmente viria a ser aprovada em 2003 e 2004. O que era a reforma da Previdência de 2003? Ela constava do programa do PT desde as eleições de 98. Era uma reforma
que visava a retirar dos estratos de maior renda do serviço público, que ganhavam acima de um determinado valor e que equivaliam a menos de 3% do funcionalismo público, retirar a integralidade dos seus proventos depois de aposentados, estabelecendo, portanto, um piso e um teto. Só existiria o pagamento integral para o funcionalismo público até um determinado teto. A partir daquele teto, quem quisesse ter a aposentadoria integral teria que contribuir para um fundo público de aposentadoria. Essa era uma mudança que levava a criar, que caminhava no sentido de um sistema único entre os trabalhadores da iniciativa privada, da CLT, e os servidores públicos. Essa lógica de construir um sistema único de aposentadoria é uma bandeira antiga das forças de esquerda, vem dos anos 70. A duplicidade do sistema cria uma diferença dentro da classe trabalhadora e, em especial, no sistema público, a divisão do sistema de aposentadoria foi estimulada pela ditadura para poder remunerar com altíssimos salários a alta tecnocracia civil e militar do Estado. A reforma da Previdência de 2003 atacava os privilégios dessa alta tecnocracia. E, evidentemente, que isso atingia funcionários públicos de outros setores, que não eram apenas do sistema de justiça ou das Forças Armadas, até porque as Forças Armadas foram poupadas da reforma de 2003, atingiam outros setores de remuneração elevada, eventualmente setores, inclusive, que constituíam base sindical e política do PT, que reagiram, criticaram essa reforma da Previdência. Apesar de ser uma reforma que estava defendida pelo programa do PT, não foi uma invenção pós-governo, ela sinalizou que o governo tinha como lógica fundamental buscar estabilidade na sua relação com o capital e não uma mudança imediata e profunda, seja do sistema político, seja do modelo econômico. Foi um sinal diferente daquele, como eu disse na minha exposição, daquele emitido pelos governos progressistas de outros países, como o da Venezuela e o da Bolívia. É questionável a opção, como todas as opções, sujeitas a críticas e a debates, mas deve-se lembrar que a reforma da Previdência do sistema público apresentada pelo PT em 2003 não foi uma invenção tirada da cartola. Fazia parte do programa do PT, atingiu menos de 3% do funcionalismo público e visava avançar no sentido de um sistema único de previdência, detonando os privilégios dos estratos mais altos da tecnocracia do Estado. Pessoal, essas foram as perguntas que foram apresentadas. Eu vou me despedindo. Nós teremos o 4º episódio da nossa série sobre a trajetória do Partido dos Trabalhadores na próxima terça-feira, quando falaremos sobre o governo Dilma e o golpe de Estado de 2016. Eu me despeço, agradeço a audiência, lembro a vocês de fazer sua assinatura solidária de Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Lembrando sempre que a imprensa independente precisa do apoio dos seus espectadores e leitores para enfrentar a mídia monopolista. Até a próxima sexta-feira com o nosso 20 Minutos tradicional e a próxima terça com o nosso 20 Minutos História. Muito obrigado pela audiência.